Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Studio Office. Eu me chamo Adriana Bandeira e esse canal é dedicado a ensinar e inspirar professores a gamificar suas aulas por meio do PowerPoint e do Excel. Então, se esse conteúdo te interessa e você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. O vídeo de hoje foi um presente da Fernanda Soares. Ela me procurou com um jogo estilo jogo da vida, um jogo monetário, para que eu pudesse ajudá-la com as animações. Eu vi o jogo, apaixonei pela estrutura do jogo, então eu a solicitei para que ela permitisse que eu fizesse tutorial, né, para vocês, e ela sim permitiu. Então eu fiz algumas adaptações e eu quero trazer para vocês agora. Lembrando que esse jogo está disponível para venda no site studioofficegamificação.com.br. Mas se você quiser aprender a fazer esse jogo, fica comigo que eu vou te mostrar. Isso aqui é o jogo da vida. O objetivo dele é simular a realidade cotidiana, né, com trabalhos, recebimentos, gastos, imprevistos e assim por diante. A meta do jogo é trabalhar a percepção de recebimento, né, de ganho e de gasto através de cálculos matemáticos simples. As regras. Nesse jogo aqui a gente consegue jogar em até 6 jogadores. No jogo nós teremos 5 situações. Observe os ícones, porque esses ícones vão fazer parte do nosso jogo. Então, recebimento de salário. O personagem irá receber 50% do seu salário no início do mês e 50% no dia 15. No jogo, a gente vai ter alguns imprevistos, que são valores que devem ser pagos, ou seja, descontados do salário, da renda que o personagem possui. Renda extra, que são ações, situações que ele vai fazer, que ele vai conseguir uma renda extra para agregar aí ao seu salário. Lazer, no momento de lazer pode ser que ele pague alguma coisa, como pode ser que ele não pague nada. Então a gente vai rodar a roleta para descobrir qual vai ser o gasto desse lazer. E o conhecimento, porque no dia em que não tiver nenhuma situação, nós vamos ter um dia de conhecimento que é um quiz que o professor vai fazer com pergunta e com a resposta cadastrada. E no final do mês, ao final dos 30 dias do mês, nós vamos chegar no balanço final desse mês, que é onde os alunos vão falar, né, para o professor, ou vão fazer em forma de relatório, vai depender como que você quer que ele apresente isso, como é que ficou o cálculo final dele. Então, quanto é que ele recebeu, quanto é que ele pagou e quanto é que sobrou no final. O nosso jogo, começando, ele é estilo aqui um calendário, então nós temos aqui 30 dias no mês. Cada dia nós temos um ícone, representando o que foi falado lá atrás, né? O salário imprevisto, renda extra, lazer ou os itens que ele tem que pagar. E nos dias que não tiver nada, são os dias do conhecimento, que são os dias das perguntas. Antes de iniciar o jogo, nós vamos clicar aqui, ó, nesse personagem. Observe que quando eu passo o mouse em cima, ele tem uma dica de tela, né? Então eu vou clicar no personagem. Como eu falei que a gente pode jogar até 6 jogadores, então vou escolher. Digamos que a gente tenha só 2 jogadores, vai dividir a turma em 2 grupos. Vou olhar e escolher o número 2. A ficha é Antônia, ela tem 40 anos, ela é uma cabeleireira, o salário dela é de R$2.000, ela paga R$300 de aluguel, R$20 de água, R$40 de luz e ela está fazendo um curso de penteado no valor de R$50. Aí digamos que a outra turma escolha o número 6. Então o número 6 é o Cláudio, ele tem 37 anos, ele é feirante, ele ganha R$2.500, paga R$600 de aluguel, a água é R$50, luz R$70 e um curso de vendas R$70. Então os alunos eles têm que anotar isso daqui para que eles possam fazer o cálculo posteriormente. Clicando nessa setinha aqui, nós voltamos para a tela inicial do jogo. Agora que cada time sabe quem é o seu personagem, quanto que ele ganha e quais são os gastos, vamos iniciar o nosso jogo. Aqui nós vamos clicar neste ícone, que é para fazer um check aqui no dia. Então, no dia 1º, o salário vai ser recebido 50%. Então, quanto é que a Antônia vai receber e quanto é que o Cláudio vai receber? Então, a turma deve colocar lá no seu papel, no seu acompanhamento, nas suas anotações, quanto é 50% do salário deles. Depois, no dia 2, nós vamos aqui um check no dia 2, e no dia 2, como não tem nada, é um dia de pergunta, um dia de conhecimento. Então, eu vou clicar neste campo, nós vamos ter a pergunta aqui, que vai ser cadastrada pelo professor, e aí depois que ele vai decidir se vai ter uma pessoa só que vai responder, se vai deixar aberta para a turma, né? Então, clicando aqui nesse Vzinho, a gente vê a resposta que vai estar cadastrada. Vamos clicar na setinha e vamos voltar para o nosso jogo. Aí, no dia 3, nós vamos ter um imprevisto.
Então, eu vou clicar aqui neste ícone dos imprevistos e aqui nós temos 20 imprevistos. O time 1, o time lá da Antônia, vai escolher o número. Escolheu o número 7. Olha, é aniversário da sua irmã, o presente dela ficou em R$100. Então, ou seja, do salário lá do grupo da Antônia vai ser descontado R$100. Eles vão ter que fazer esse cálculo e anotar. Agora, o time do Cláudio escolheu o número 14. A luz queimou, compre outra lâmpada, né? Na realidade, compre outra lâmpada do valor de R$10. Então, vai ser descontado R$10 do dinheiro que ele tem. Vamos clicar nessa setinha e vamos voltar para a tela principal. Agora, no próximo dia, no dia 4, é um dia de conhecimento. Vamos clicar aqui neste campo em branco. Vamos ter a pergunta de número 2, a resposta cadastrada e vamos voltar. No dia 5, é o dia do aluguel. Então, para saber as despesas, a gente pode voltar aqui na ficha e o professor vai ressaltar, olha, time da Antônia, o aluguel do time da Antônia é R$300. O aluguel do Cláudio é R$600. Então, façam o cálculo aí nas anotações de vocês. A gente volta para cá e assim nós vamos seguir. Quando chegar na parte, por exemplo, das rendas extras, a mesma coisa, nós vamos ter 20 situações e aí o time vai escolher os campos, né? E aí nós vamos ter situações diferenciadas de valores aqui diferenciados que ele vai ganhar uma renda extra para poder agregar ao salário. Vamos voltar. E no lazer, a gente vai clicar aqui no lazer. A gente tem uma roleta, então é para saber quanto é que gastou nesse lazer. Então gira para a primeira turma. Ó, a primeira turma gastou R$80, a turma da Antônia. Agora a turma do Cláudio, com o lazer, gastou R$10. E a gente volta para cá. E aí nós vamos percorrer até que todo o nosso tabuleiro, né, fique marcado. E aí nós vamos fazer o check, né, em todos os dias, respeitando as despesas do dia, o conhecimento do dia, os imprevistos, as rendas extras. Então, vai ser flegado todo esse aqui. Chegou no final do mês, terminou todo o nosso mês. É o momento do fechamento do balanço geral, onde o professor vai pedir para que a turma explique, né? Quanto é que ele gastou no decorrer do mês, quanto é que ele ganhou e quanto é que sobrou. E o legal desse jogo é que ele pode ser transformado em outro jogo para você aplicar esse mesmo jogo com a sua turma. Ou seja, espera aí que eu vou explicar. Vamos lá então para a edição. Primeiro, a edição básica que você, professor, vai fazer nesse jogo é colocar a sua pergunta e a sua resposta aqui. Agora, digamos que você já aplicou esse jogo na sua turma, sei lá, do 5º ano. E você quer aplicar esse mesmo jogo com eles. Só que eles já sabem o nome dos personagens, quanto que cada personagem ganha, qual que é o número aqui do imprevisto tal, da renda extra tal. Então, ou seja, não vai ter graça, porque eles já conhecem o caminho. Mas aí você consegue editar esse jogo transformando um outro jogo diferente, mantendo essa mesma estrutura. Como que a gente consegue fazer? Primeiro, nos personagens. Os personagens, a gente pode selecionar todas as 6 cartinhas. Lembrando que para selecionar todos eles juntos, basta clicar com o Shift e ir clicando nas demais. Eu clico com o botão direito e envio para trás. Quando eu envio para trás, eu tenho aqui, ó, todas as descrições dos nossos personagens. E aqui não é nada, não é nenhuma foto, não é nenhuma imagem. Você pode vir aqui e alterar os valores que você quiser. E o personagem também tem como você alterar. Por quê? Clicando aqui, aí clica 2 vezes, porque essa forma aqui está agrupada, tá? Então, clicando aqui, nós vamos aqui em cortar, e aí você pode vir para cá, ó. Então, já muda. De Mônica, você pode colocar outro personagem, o Matheus. Então, pode colocar outra idade, uma outra profissão, a renda do Matheus e assim por diante. Então, cada um desses daqui, ó, lembrando de clicar 2 vezes no ícone, você tem outros personagens aqui também, ó. Aí, para a gente poder voltar, vamos clicar aqui com calma, aperta o Shift e vai clicando nos quadradinhos. Clicou, clica com o botão direito e envia para trás. Ó, se acontecer isso daqui, a gente clica aqui na nossa capinha amarelinha e envia para frente. Isso. Então, se eu colocar para apresentar, ó, tá vendo? A gente já tem os outros personagens. No imprevisto, a mesma coisa. A gente vai clicando, então aperta o Shift e vai clicando nas cartinhas, todas elas. Envia para trás. Aqui você consegue editar, ó.
Então, por exemplo, você precisa pintar sua casa, pague ao invés de 200, 300 reais. E pode também escrever outras informações aqui. Então, a gente vai selecionando agora, de novo, depois que editou, clica com o botão direito e envia para trás. Pronto. E na renda extra, da mesma forma. Você vai editar, vai clicar com o botão direito e enviar para frente, tá? A roleta é que não dá pra gente poder alterar, então aqui nós já temos os valores, né? Essa aqui realmente é uma imagem, não tem como alterar. Então, é isso daqui. Então, esse jogo monetário, além de ser um jogo assim que já está prontíssimo para você editar, colocando as perguntas que você achar que é conveniente aqui, você também vai poder aplicar o mesmo jogo para a mesma turma, só que fazer um jogo totalmente diferente, com informações diferentes. Então, agora vamos lá para o nosso tutorial. Bom, para facilitar aqui, eu já montei, né, já deixei a estrutura aqui pronta para poder mostrar aqui para vocês, tá? Para fazer essa telinha principal aqui, nós vamos colocar um retângulo, escrever jogo da vida, escolha os ícones que você desejar. Para isso daqui eu utilizei lá o site do Flat Icon, né? Coloquei dentro de um círculo e nesses daqui eu colei como imagem, tá? Então o que eu fiz? Vim aqui, selecionei o círculo, fiz o círculo, coloquei da cor que eu queria o preenchimento dele, uma borda um pouco mais escura, escolhi a cor, e aí, por exemplo, eu vou utilizar esse ícone aqui que tá solto, vou duplicar ele. Então, a gente vai colocar o ícone nosso aqui no meio, se for preciso alinhar, selecione os dois juntos, vem aqui em formatar, alinhar, centralizar e alinhar ao meio. Copia os dois juntos, clica com o botão direito e cola como imagem, tá? Então, eu fiz isso daqui para os outros ícones que estão aqui em cima. Por quê? Aqui a gente vai ter um hiperlink. E se eu deixar no formato agrupado, não vai dar muito certo. Então, eu preferi colar como imagem os ícones que estão aqui em cima. Para fazer o nosso dia, né, que tem o numeral aqui em cima, então como é que eu fiz? Vim aqui, inseri um retângulo, e aí faça o cálculo direitinho para saber qual o tamanho que você vai precisar para caber 7 quadrados na linha e 5 quadrados na coluna. Então, fiz aqui o quadrado, vou tirar o preenchimento dessa forma, vou colocar um contorno um pouco mais grosso, e aqui eu vou colocar o número 1, por exemplo, o primeiro dia do mês. Ele tá branco, né? Então, eu vou aqui alterar a cor da letra, e o número 1 tá aqui. Só que quando a gente coloca, ele tá no centro. Então, como é que eu faço para ele ficar aqui no cantinho? Nós vamos aqui em alinhar texto superior e depois vamos aqui à esquerda. Então, nós já temos o numeral aqui, é só duplicar e colocar depois os outros números subsequentes. E onde tem os ícones, basta a gente colocar o ícone aqui em cima e escrever numa caixa de texto aqui embaixo o que ele representa. Por exemplo, salário, imprevistos, pagar a água, pagar a luz, né, lazer, renda extra e assim por diante. E no último quadradinho aqui, eu deixei de uma cor diferente, que é para dizer que é o fechamento do mês, tá? Quando eu fiz todo... E aqui um retângulo em cima colocando os dias da semana. Quando eu fiz tudo isso daqui, eu selecionei todos os ícones e agrupei. Porque se eu deixar desagrupado... Olha a quantidade de informações que nós temos aqui. Então, no movimentar, pode acabar atrapalhando, tirando alguma coisa do lugar. Então, é necessário a gente agrupar, tá? Então, essa aqui é a nossa telinha principal. Já que a gente já tá nessa telinha principal, vamos fazer o nosso check aí do calendário. Então, aqui eu peguei um emoji, mas você pode escolher um ícone também transparente, né? Ou um X, ou um círculo que você quiser, para que a gente possa marcar o dia do mês, né? Como que ele já passou por esse dia. Então, nesse check aqui, ó, nós vamos colocar a animação de aparecer. Pronto. E aí, nós vamos aqui duplicar com Ctrl D e vamos colocar esse check em todos os dias do mês. E é muito importante o quê? A gente colocar na sequência, tá? Então, dupliquem e coloquem esse check aqui na sequência dos dias aqui do seu calendário. Aí, marcamos tudo, agora vamos aqui no painel de animação, então nós temos 30 checks aqui, um para cada dia do mês. E nós vamos engatilhar essas animações nesse campo aqui, ó. Como eu não sei qual que é esse campo aqui no meu jogo, qual que é essa imagem, então nós vamos clicar em formatar, painel de seleção, e vamos colocar aqui um nome qualquer.
colocar aqui de check. Beleza, então agora eu vou selecionar todas as minhas animações. Lembrando que para selecionar todas as animações no painel, clica no Shift e setinha para cima ou para baixo, dependendo de onde você está. Vamos aqui em animações, disparar ao clicar em check. Quando a gente colocar no modo apresentação e eu clicar nesse check, vai aparecer número 1, depois 2, 3, 4, 5, 6, e aí você checa para ver se realmente está na sequência certinha, tá? Beleza, então o nosso check aqui ele já está pronto. Vamos passar para a nossa parte dos personagens. No personagem também coloquei aqui o retângulo, né, que é com cabeçalho, dizendo que eram os personagens. Coloquei essa setinha aqui, lembrando que nessa setinha também é necessário salvar como imagem, que nós vamos colocar o hiperlink. Coloquei um retângulo um pouco maior, as informações de nome, idade, profissão, salário, aluguel, água, luz e o curso, né, cada um tem um curso aqui diferente. E aí, lá no site do Wikitize, a gente encontra os personagens. E esse personagem aqui, quando a gente pega, ó, eu vou duplicar esse personagem para poder mostrar. Ó, quando eu pego aqui, eu venho em redefinir imagem, tamanho, eles vêm assim, ó. Então, claro que você vai poder escolher esses personagens em qualquer outro lugar, mas o que eu achei interessante é que eu consegui cada quadradinho desse aqui, ó, eu consegui personagens diferentes, né, 5 personagens diferentes do mesmo tamanho. E o fundo deles, todos eles são brancos. Então, ou seja, eu já deixei o fundo do meu card aqui branco, e aí eu coloquei, cortei, deixei tudo do mesmo tamanho, todos os personagens, e fui cortando. Então, aqui eu cortei para essa parte aqui, esse aqui eu cortei para esse, eu fui colocando. Depois que a gente vai montando, seleciona o seu quadrado. Ó, eu vou desagrupar um aqui para mostrar. Então, eu selecionei o meu quadrado, as minhas informações aqui, que é uma caixinha de texto que eu coloquei, e o meu personagem. Selecionei tudo, cliquei com o botão direito e agrupar. Agora está aqui. Quando eu quiser trocar essa personagem, eu vou clicar aqui 2 vezes, porque ela está agrupada. Venho aqui em formatar, cortar, e aí é só mudar aqui, ó, para um outro personagem desse estilo aqui, ó, tá? Ou, como eu falei, você pode escolher outros personagens em outro site, da maneira como você quiser. E é só vir aqui e alterar os nomes. Então, a gente coloca uma caixinha de texto e vai escrevendo as informações. Para o meu painelzinho, né, eu coloquei um retângulo do tamanho que está aqui, escolhi uma cor, coloquei um círculo, coloquei um número no meio. Então, por exemplo, aqui, número 1, eu venho aqui e vou colocar ele aqui. Aí, nesse número 1, eu vou colocar a animação de desaparecer e eu escolhi a animação de zoom, de desaparecer, de saída. No painel de animação, esse aqui é o agrupar 64. Então, eu vou disparar ao clicar em agrupar 64. Por quê? Quando eu colocar no modo apresentação e clicar aqui, ele vai desaparecer. Agora é só a gente duplicar. Ele já vai duplicar com as animações e eu venho aqui e vou alterar os números. Como a forma está agrupada, cuidado, certifique que você está duplicando todos os elementos. Ou você pode salvar como imagem, assim como nós fizemos nos ícones, tá? E aí é só enumerar, certinho? Então, no modo apresentação, ó, vai sumir as nossas informações. Nos imprevistos, é a mesma coisa. Então, como a gente pode jogar em até 6 jogadores e a gente tem 3 imprevistos, então eu coloquei aqui no máximo 20 imprevistos, ou seja, não vai ter imprevistos repetido para ninguém. Então, se você tiver 6 jogadores, eles vão escolher 3 cada um, e aí vai ter imprevisto aqui para todo mundo. E aí, coloquei um retângulo de cantos arredondados, coloquei o texto também, ó, o cabeçalho novamente, um retângulo, com a setinha para poder voltar lá para o painel principal e o campo aqui, o título, tá? Fez isso daqui, a mesma situação. Faz um retângulo do tamanho desse daqui, um círculo com o número e aí traz para cá. Aqui nós vamos colocar a animação de desaparecer, de zoom, saída. Vamos aqui agrupar 64, então no painel de animação, disparar ao clicar em agrupar 60. Em agrupar 60. A gente vai duplicar, vamos colocar sobre os nossos textos e depois nós vamos aqui em
enumerar direitinho. Parte dos imprevistos, dessa forma. Na renda extra, a mesma coisa. Então, aproveitei aqui, ó, já copiei essa estrutura, colei aqui, vim alterando os textos e as cores, tá? Aqui do meu painel, o título, cada um eu deixei numa cor, prevalecer mais numa cor, tá? Então, aqui a mesma forma, mesma coisinha dos imprevistos. E no lazer, nós temos uma roleta. Para fazer a roleta, a gente vem aqui, ó, em inserir, gráficos, gráfico de pizza. Ok. Aí ele vai abrir essa planilhazinha aqui em Excel, onde nós vamos colocar... eu deixei a minha planilha com 12 campos. Então, aqui na coluna A, eu só vou escrever aqui, ó, para poder preencher 12 linhas. No campo, na coluna B, precisa de ter a mesma numeração para todas, tá? Para que todos os campos, para que todos os 12 campos da minha roleta fiquem no tamanho igual. Então, aqui eu vou colocar um também. São 12 campos aqui que nós temos. Ou você pode colocar quantos você quiser. Posso fechar aqui, ele veio para cá. Esse número 1 aqui, ó, que é o meu título, né? Que é, aliás, a minha legenda, eu posso deletar. E aqui no campo vendas, eu também posso deletar. Se quiser alterar as cores da sua roleta, basta clicar aqui 2 vezes, aí cada campo desse aqui, ele é separado. Então, clica nele 2 vezes, vem aqui em formatar e escolhe a cor que você quiser. Clica aqui 2 vezes, vem aqui e coloca vermelho. Então, vai preenchendo da cor que você quiser. Cliquei aqui nesse quadrado, copiei, cliquei com o botão direito e colei como imagem. Então, essa daqui é uma imagem e isso aqui é um gráfico, ó. Tanto é que quando eu clico nesse gráfico, ele vai se desfazendo tudinho. E a gente trabalhar com um gráfico na roleta é um pouco complicado, porque pode ser que a gente diminua o tamanho, ele saia um pouquinho de lugar e acaba não rodando direitinho. Então, eu vou deletar aqui o gráfico, eu não preciso mais dele. E aqui eu tenho o meu formato da minha roleta. Clica com o Shift, clica nessas arestas aqui, ó, e diminua ou aumente caso seja necessário, tá? Lembrando que ele tem que formar um círculo perfeito. Para ele cortar aqui quadradinho, porque ele é um retângulo, eu venho aqui em formatar, cortar, eu vou colocar taxa de proporção 1 por 1, então agora ele já está cortado aqui, ó, num quadrado. Eu venho cortar novamente, cortar para demarcar forma e vou escolher um círculo. Ó, se eu clicar em cortar, tá vendo que o círculo, ele tem um pouquinho branco aqui ao redor dele. Mas eu não vou mexer não, vou deixar quieto. O importante é que eu sei que a minha roleta, ela está no formato redondo 100%. E aí, para colocar as nomenclaturas, os títulos, eu fiz isso aqui, ó. Vou colocar ela no centro, alinhar, centralizar. Venho aqui em inserir, caixa de texto e vou colocar aqui os valores. Então, por exemplo, pagou R$80. Então, digamos que no lazer dele, ele pagou R$80. Vai escolher a fonte que quer, o tamanho da letra. Vou colocar centralizado e vou colocar aqui na cor branca. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho. Eu venho aqui e vou rotacionar. Tá? Deixar aqui. Aí, eu vou duplicar. Venho aqui, rotaciono e coloco um outro valor. Então, por exemplo, gastou R$20. A cada 2, na minha roleta, eu coloquei R$0, tá? Então, ele foi para um lazer e foi 0,800, não gastou nada. Vamos duplicar. E em alguns momentos, o que eu fiz? Opa. Aqui, por exemplo, ó, eu coloquei assim, que fica mais fácil de ler. Então, alguns números da minha roleta ficou para cima e outros para baixo. Então, aqui, por exemplo, vamos supor que ele gastou R$30 nesse lazer. Duplico, trago para cá e coloco um outro valor. Ó, então, para ficar melhor a visualização, eu coloquei as fontes, né, algumas para cima e outras, o meu texto, né, algumas para cima, outros para baixo. Coloquei aqui as numerações, os valores que ele vai pagar por lazer. Bom, já fizemos nossa roleta aqui, já salvamos ela como imagem. Agora a gente vai para enfeitá-la, né, digamos assim. Então, vamos inserir um círculo vazio. Lembrando que para fazer um círculo perfeito,
clica com o Shift e arrasta. Aqui nós vamos deixar uma borda bem suave ao redor dessa roleta. Então, a borda bem fininha. Clicando aqui, ó, nesse amarelinho, a gente consegue aumentar ou diminuir, né? Nessa borda aqui, eu coloquei a mesma cor do meu cabeçalho aqui em cima. E também coloquei uma espessura um pouco mais grossa e da cor branca. Aí, nós vamos inserir um outro círculo vazio. Esse círculo agora vai ficar um pouquinho mais grosso. Vamos centralizar aqui os nossos elementos, fica mais fácil. Centralizar a roleta, centralizar essa daqui e centralizar esse daqui. Então, fiz essa parte aqui um pouco mais grossa. Vamos colocar uma cor mais de mostarda, um amarelo. Tirar o contorno da forma. E aqui vamos colocar um efeito de bisel. Esse efeito aqui. Para dar uma profundidade, digamos assim, na nossa roleta, tá? Vamos fazer uns LEDs aqui ao redor. Então, vamos inserir um círculo pequeno. Vamos pegar esse círculo e trazer aqui, ó, rente a metade de cada parte da minha roleta. Nesse círculo, eu vou colocar a cor branca. Vou tirar o contorno da forma. Vem aqui em efeitos da forma. Vamos colocar aqui borda suave. Então, pode colocar essa borda aqui. Pode ser essa aqui. E em brilho, nós vamos colocar o brilho amarelinho. Animações, vamos colocar a animação de pulsar. Vamos lá para o painel de animação. Ela vai acontecer com o anterior. Clica com o botão direito, intervalo. Vamos colocar 1 segundo e vamos colocar para repetir até o fim do slide. Ok. O que acontece quando a gente colocar para apresentar? Ela vai ficar assim, ó, pulsando, tá? Aí, nós vamos duplicar esse círculo com o Ctrl D e vamos colocar ao redor da nossa roleta, no centro de cada partezinha dela. Quando a gente coloca no modo apresentação, elas ficam todas piscando ao mesmo tempo. Para ficar melhor, eu faço aqui, ó, clico aqui no painel de animação, ela é 1 segundo, né? Cada uma dela, cada piscada é 1 segundo. Então, eu vou colocar de maneira alternada. Essa próxima aqui, eu coloquei para começar com 0,25 de atraso. Essa outra, com 50. Eu pulo uma, venho aqui na outra 25, na outra, para começar com atraso de 50. Pulo uma, 25, e essa aqui, atraso de 50, 0,50 segundos, né? Para começar. Então, quando a gente coloca para apresentar, ele fica piscando de maneira mais aleatória. Eu acho que fica mais suave assim. Uma setinha aqui para indicar onde que vai parar. Vamos colocar a nossa seta. Essa aqui. Vou colocar na cor vermelha. Tirar o contorno da forma e colocar um efeito de bisel. Preferi esse aqui, ó. Esse. Eu vou até duplicar essa bolinha e colocar aqui no centro desse meu cursor aqui, da minha setinha vermelha. E para fazer a animação de rotação da roleta, eu vou selecionar essa parte central, venho aqui em animações e vamos colocar a animação de rotação. Essa animação de rotação, ó, minha roleta é a imagem número 8. Eu vou clicar com o botão direito, intervalo. Vou colocar para ela demorar 1 segundo para rotacionar e para repetir até o próximo clique. Vou clicar na minha roleta de novo, adicionar a animação de aparecer. E eu vou engatilhar essas duas animações aqui, ó, da minha roleta, aqui nesse meu girar. Como eu não sei qual que é esse girar aqui, vamos renomear. Então, clica nele, painel de seleção, e vamos dar o nome a ele. Agora, eu vou selecionar a animação de aparecer, a animação de rotação. Vamos lá em animações, disparar ao clicar em girar. Quando eu colocar para apresentar, então, cliquei aqui, girou, parou.
certo? Então, nossa roleta ela está prontíssima. As animações agora do nosso painel de pergunta, né, que é o nosso dia de conhecimento. Aqui, bem tranquilo, eu coloquei um background para deixar essa parte do centro aqui, ó, vazia para mim, né, para colocar minha pergunta. Coloquei um retângulo de uma cor para colocar a nossa pergunta, outro retângulo para colocar a nossa resposta. E aqui eu coloquei esse emoji, que é esse check. Você pode escolher uma outra figura qualquer. Para quê? Para ele ser o meu gatilho. Então, aqui, nessa minha resposta, eu coloquei a animação de aparecer em barras. Mas você pode utilizar qualquer animação de aparecer que você queira, tá? A animação de aparecer, ela pode ser tanto na horizontal quanto na vertical. Eu deixei na horizontal mesmo. E aqui no painel de seleção, eu vou engatilhar essa minha animação aqui nesse meu check. Então, disparar ao clicar em... Se não me engano, é a imagem 34. Vamos ver. Isso. Então, quando eu clicar aqui, ele vai fazer essa animação aqui em barras para aparecer a resposta. E coloquei uma setinha para ela ter um hiperlink para a minha página principal. Então, na minha setinha, vou colocar um hiperlink para ir lá para o meu slide 1. Colocar neste documento, slide 1. Aqui, a gente vai ter um total de 14 perguntas, porque são 14 lugares que não tem nada. Então, eu venho aqui, ó, e vou duplicar. Clico no botão direito, duplicar. 1, 2, pode apertar F4 para ele duplicar de novo, 3, e aí a gente duplica 14 vezes, tá? O que tá faltando pra gente? Arrumar os nossos hiperlinks. Então, cada setinha dessa daqui vai direcionar para a tela principal. Então, aqui, vamos lá colocar lá no slide 1. Aqui também, slide 1, em renda extra, da mesma forma. Lembrando que aqui eu não coloquei os quadradinhos, né? Porque eu disse que era igual essa daqui, então eu acho que vocês já compreenderam. Coloquem todos os quadradinhos, né? As animações em todos eles. Aqui também. Beleza, aqui em cima do nosso cabeçalho nós vamos ter o seguinte, esse check tá ok, porque ele é simplesmente um gatilho para poder vir com esses outros aqui. O meu painel de ficha, né, dos personagens, então eu vou colocar o hiperlink lá para o slide 2, que é onde tem as fichas. Então, slide 2. O imprevisto tá lá no slide 3. Os ganhos extras tá no slide 4, renda extra, e o lazer está no slide 5. E para linkar os conhecimentos, a gente vem aqui, vamos inserir uma forma, em cima aqui de onde está vazio, já vamos tirar o contorno dessa forma e vamos deixar assim. Duplica e vai tampando os lugares que estão vazios, tá? Que é onde vai ser o lugar do conhecimento. Lembrando que ao invés desse conhecimento, você pode colocar um vídeo, uma charada, o que você quiser. Aqui eu coloquei pergunta, porque é mais fácil cadastrar a pergunta caso o professor queira assim colocar. Mas quiser tirar esses retângulos e colocar uma outra coisa, fica à vontade também. Ó, tampei todos os lugares que estavam vazios. E agora, os meus slides de pergunta começam no slide 6. Então, a gente vem aqui, ó, clica com o botão direito. Slide 6. Esse aqui, slide 7. Esse, slide 8. E assim nós vamos continuar por toda a sequência, tá? Até terminar os hiperlinks. Terminou todos os hiperlinks, nós vamos colocar uma transparência 100% nessas formas. Então, eu clico aqui. Vem preenchimento da forma, mais cores de preenchimento e vou colocar transparência 100%. Ok. Clico no meu outro retângulo azul, aperta F4. Clica no outro, aperta F4. Porque o F4 ele vai repetir a sua última formatação. Então, a gente vai economizar tempo aqui, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar foi a questão da dica de tela. Porque quando a gente coloca o mouse, quando a gente coloca para apresentar e passa o mouse aqui em cima, ele vai aparecer uma dica dizendo que é do personagem, aqui do imprevisto, caso você queira. Então, a gente clica com o botão direito, lá no... Aqui, eu vou editar link porque eu já coloquei, né? Mas na hora que você for colocar o hiperlink, você pode vir aqui, ó, dicas de tela. Então, aqui a gente vai colocar
personagem. Ou ficha técnica, né? Ok e ok. Aqui, clica com o botão direito. Se a gente fosse inserir o link, a gente já ia inserir link, né? Mas como eu já tenho o link aqui, eu vou editar. Então, dica de tela. Imprevistos. Ok? Que aí facilita na hora da gente clicar para não ter dúvida. Então, se eu coloco no modo apresentação, passo o mouse em cima, agora ele já mostra pra gente, ó. Fica mais fácil, certo? Então, beleza, aqui é o nosso jogo. Como a gente tem várias coisas para clicar, como todos os jogos que eu sempre faço, para a gente não correr o risco de clicar no lugar e ele acabar indo para o outro slide, atrapalhar todo o nosso jogo, vamos lá em apresentação de slides, configurar a apresentação de slide, apresentada em quiosque tela inteira. Lembrando que se você fazer isso daqui, você sempre precisa ter links no seu slide para poder direcionar para outro slide ou um gatilho, né, para que a animação possa acontecer. Então, ou seja, a gente colocando em apresentar quiosque em tela inteira, ou seja, eu não consigo passar para o próximo slide teclando Enter e nem clicando ao clicar do mouse. Então, por exemplo, aqui não tem nada que eu não coloquei ainda. Então, se eu clicar aqui, ele não vai para outro slide. Mas, se eu clicar onde tem animação, ele vai desaparecer. Se eu clicar onde tem hiperlink, ele vai para onde tem que ir. Certo? Então, esse daqui é o nosso jogo de hoje, é o jogo da vida. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. E para você que me acompanhou até aqui, o meu muito obrigada e até a próxima. E se você tiver um projeto, assim como a Fernanda teve, né, como a Fernanda tem, me passa. Quem sabe a gente pode aí transformar esse projeto em um jogo, reestruturar ele e colocar aqui no canal. Até mais!